Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro de formação. Esse momento aqui é o momento dos nossos encontros de estudos complementares, o nosso encontro assincronado. E hoje a gente vai falar de um tema muito relevante para a nossa formação, que é o ensino híbrido. E para conversar sobre esse assunto, eu chamei aqui, convidei a minha amiga, que é muito querida, que voluntariamente, generosamente veio contribuir conosco nesse momento. É a professora doutora Janete Brito. Ela é licenciada em matemática, fez bacharelado em física e também mestrado e doutorado em física. Hoje ela é professora da Universidade Estadual do Piauí, onde atua lecionando e trabalhando dentro dos projetos de pesquisa e orientações, e também é orientadora de trabalhos em pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. A professora Janete tem uma contribuição muito grande com a educação e gosta de trabalhar com formação de professores. Apesar da sua ligação forte com a física, onde ela fez o seu doutorado, o seu mestrado, ela também está sempre disponível para conversar sobre todas as disciplinas quando o assunto são metodologias. E é por isso que a Janete, eu vou abrir aqui espaço para ela cumprimentar e fazer as considerações iniciais antes da gente falar sobre o ensino híbrido. Seja bem-vinda, Janete. Obrigada, Cleverson. Obrigada aos ouvintes, né, e telespectadores desse vídeo, né, que nós estamos aqui transmitindo. Sou mesmo entusiasta da educação e o meu entusiasmo está justamente na formação. Eu assumi essa missão de formar professores. E formar professores, a gente tem que olhar para aqueles que vão receber essa formação. E eu tenho esse olhar mesmo. Gosto de trabalhar na educação, gosto de ser professora. E é a minha missão. E eu quero poder muito contribuir nesse bate-papo aqui com o meu amigo Cleverson sobre a temática que nós iremos conversar. Maravilha, Janete, um grande prazer. E como a gente vai falar sobre ensino híbrido, acho importante a gente começar com um conceito. Como é que a gente pode conceituar ou definir o ensino híbrido? O que é ensino híbrido? É interessante essa pergunta, né? Porque ela não é nova, o ensino híbrido já para ajudar na definição não é novo. A gente pode dizer que o ensino híbrido não é uma metodologia, aquilo que você pega e tem uma receita e vá seguir, mas com o contexto atual da pandemia, o ensino híbrido aflorou e aí se tornou um vocabulário bastante recorrente nas escolas, nas universidades. E o ensino híbrido, né? E aí eu uso muito a definição de alguns autores que eu sigo, que eu uso como base, né, como bibliografia, né, que é a Lilian Bachiche, o Tanzi Neto, Trevisani, né, que eles colocam que o ensino híbrido ele é uma complementação entre o ensino ali presencial e o ensino mediado por alguma ferramenta ou tecnologia, né? E aí você pode colocar o ensino híbrido como o ensino presencial e pode ter com o auxílio da tecnologia, que são as ferramentas digitais que nós temos hoje. Mas quando eu afirmo que o ensino híbrido não é novo, basta nós lembrarmos de manuais de instruções que a gente recebia nas escolas, né? Faça em casa, aí você fazia em casa e levava para a escola. Isso é uma forma de ensino híbrido, de você executar uma atividade, né, em casa com o que você tem e levar para casa. Aquele feijãozinho que a gente colocava no algodão, e aí você tinha que fazer um registro e depois mostrar para a escola. Isso também tem uma forma de ensino híbrido. É claro que com o advento da tecnologia,
ficou mais dividido o que é presencial e o que não presencial, que a gente pode dizer assim. Então, essas duas coisas juntas é o que forma o híbrido. O híbrido vem de mistura de ambientes diferentes. Então, você tem o ensino presencial e o ensino mediado via tecnologia. E o ensino presencial a gente chama aquele ensino face a face. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Tanto no ensino presencial quanto no ensino com alguma mediação, para que nós tenhamos o ensino, a gente tem que ter o melhor desses dois mundos, o melhor do ensino presencial e o melhor do ensino com alguma mediação. Então, eu acho que eu posso colocar isso, né? Que essa é a definição que eu posso dar para ensino híbrido. Muito bom entender que esse processo de ensino híbrido ele já acontecia, já acontece, né? E que ele é bem favorável ao estímulo da educação e posso dizer também do protagonismo da autonomia do aluno, porque em algum momento ele vai estar gerenciando esse ensino, claro, com as recomendações, orientações passadas por um professor, por um instrutor, mas em muitos dos momentos ele vai estar complementando isso de uma maneira a gerir a sua própria aprendizagem. E nesse momento de pandemia, que a gente destaca que o ensino híbrido começou a ficar mais em evidência, mais debatido, muitas curiosidades, muitas vivências, dificuldades de lidar. Então, esse conceito ele é muito claro para a gente entender que é um processo que já existia. Mas agora, ele é uma tendência? Ele vai continuar a ser usado após a pandemia? Como você vê o ensino híbrido hoje e para o futuro? Eu acredito que primeiro eu quero alertar, não é nem tanto um alerta. Primeiro que nós observamos que algumas instituições de ensino elas não estão. Quando ela diz ensino híbrido, aí coloca o aluno para assistir a aula do professor com o aluno em casa, isso não é ensino híbrido. Isso seria, eu gosto sempre de dizer, é meramente uma transmissão de aula. O professor está lá na sala e está transmitindo a aula para o aluno que está em casa. Isso não é ensino híbrido. Porque o ensino híbrido ele tem algumas características que a gente, né, quem é estudioso do assunto, tem que deixar bem claro. No ensino híbrido, o estudante ele é o centro do processo. Então, a transmissão de aula, o estudante continua sendo o ser passivo. E no ensino híbrido, assim como nas metodologias ativas, o professor ele tem um papel mediador. E a tecnologia ela é só um suporte que favorece, que possibilita esse protagonismo do estudante. E quando eu coloco isso, quando a gente coloca que a tecnologia tem que ser um suporte, a gente tem que imaginar que como suporte ela fazendo parte do processo, você atende a um dos preceitos lá da BNCC, que é o desenvolvimento da cultura digital. E essa cultura como forma de ferramenta para o ensino. Então, essas características a gente tem que deixar bem clara que é como tem que ser o ensino híbrido. E quando você aplica essas características, associada às tecnologias, associada a esse papel que tanto o professor quanto o aluno tem, e não só o professor o aluno e todos os entes ali de dentro da escola, você percebe que o ensino híbrido ele não é só uma tendência que veio na pandemia, que quando a pandemia acabar, ele vai começar a ser extinguido. Não, ele é um processo que, se a escola adota corretamente, ele é um processo que de um melhor dos dois mundos, né, que eu falei anteriormente, que vai auxiliar bastante nesse processo de ensino e aprendizagem do aluno. Porque hoje, e é uma coisa interessante,
no ensino híbrido, aliado com as ferramentas, sejam elas tecnológicas, sejam elas, sei lá, um livro, um vídeo, a TV, seja quais ferramentas queremos adotar, ela favorece o individualismo, ela favorece, não é nem tanto o individualismo, ela favorece o ensino particular do aluno, você favorecer as características do seu próprio aluno individualmente. Então, se a escola, se o contexto escolar adota corretamente, ela só tem vantagens, e aí eu acredito, e a BNCC, né, já coloca várias vezes quando ela fala das suas competências, né, das suas competências. Ok? Interessante. Eu acho realmente o ensino híbrido, ele traz a oportunidade, como você colocou, de o aluno estar ali desenvolvendo a gestão das suas habilidades e competências, porque até mesmo o mesmo desafio dado a vários alunos, cada um vai criar o seu jeito de resolver o desafio, né? A sua forma de solucionar, de construir, enfim, e isso vai desenvolver além da autonomia do aluno, da segurança, também competências que talvez ele precise lidar, aprimorando algumas ou desenvolvendo outras, é uma grande oportunidade. Mas o ensino híbrido também ele traz, talvez, muitos desafios. E aí eu queria que a gente comentasse agora sobre quais os desafios do ensino híbrido para os professores. Aquele professor que quer começar a fazer o ensino híbrido, daqui a pouco você vai deixar para a gente um passo a passo, como é que pode começar, como é que pode, eu vou te pedir isso. Mas agora vamos começar a falar sobre os desafios, porque a gente, nesse momento, o foco é debater esses desafios. Muitos professores que estão nos acompanhando, talvez até já saibam no conceito, já saibam lidar, mas é bom a gente falar agora sobre quais são os desafios e como é que se supera esses desafios do ensino híbrido. Bem interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios, né, para nós é justamente a gente entender o nosso papel no ensino, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, com essa nova forma de transmitir conteúdo, né? Não sei se a palavra correta seria transmitir. Eu acho que um dos maiores desafios é nós nos entendermos nesse processo de ensino-aprendizagem, enquanto professores que somos, né? Mas os desafios para o ensino híbrido, né? Estou pegando aqui uma cola, né? É, eu acho que um dos primeiros é a inovação na sala de aula. E essa inovação ela passa pelo projeto da escola. A escola tem que adotar o ensino. Se a escola vai adotar o ensino híbrido, então isso tem que fazer parte do projeto da escola. E esse projeto da escola aí vem toda a formação do professor, ele entendeu o seu papel ali nesse processo de ensino-aprendizagem por meio do ensino híbrido. Todos os entes que estão inerentes ali da escola entender seus papéis. Eu sempre costumo colocar que algumas escolas colocam lá como projeto, adotamos metodologias ativas, mas aí a gente vê que a sala de aula ainda tem a mesma estrutura física da sala de aula lá de 50, 60 anos atrás. Você entender esse processo vai desde o porteiro ali, ele entendeu o processo dele, e isso é interessante. Isso é interessante, você colocar que o porteiro também faz parte da formação, da educação daquele estudante, o porteiro, o zelador, a merendeira, né? Todo mundo isso são entes importantes na formação daqueles alunos. Então, a implementação do modelo de ensino híbrido requer uma gestão capaz de identificar, avaliar, organizar e disseminar ações pertinentes e motivadoras no processo de inovação e mudança no ensino e na escola. É preciso uma cultura híbrida como identidade da escola. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem disse isso foi esses autores que eu citei bem no início, a Lilian Bachiche, o
o Tanzir, né, o Adolfo Tanzir Neto, e o Fernando de Mello Trevisani. Eles definiram bem isso como sendo um dos desafios. Então, a escola tem que dizer, eu quero o ensino híbrido. Não é dizer para o professor, professor, a sua aula tem que ser híbrida, sendo que a escola toda não tem esse comportamento, então tem que estar lá no projeto e tudo, que é um outro desafio. O ensino híbrido deve estar presente no projeto político-pedagógico da escola. E aí vem outro que eu também já falei, definir o papel de cada membro da escola no ensino híbrido. Gente, isso não é fácil. Você se entender, a gente acha que é só o professor, mas é toda a escola tem que tem que entender cada um o seu papel. E aí, por quê? Porque esse é um processo inovador, né? O diretor, o coordenador, o professor, o aluno, ele tem que entender como é o processo dele ali no ensino híbrido, porque você vai permitir a integração de todos esses entes, né? Esses entes, e aí você precisa. O aluno no ensino híbrido, ele tudo bem, ele vai usar a tecnologia. A escola tem uma biblioteca online que o aluno possa acessar. O coordenador, como é que vai ser o acesso dele, como é, tudo isso tem que ficar claro, né? Porque o que nós estamos tendo hoje, Cleverson? Professores extremamente cansados e estressados. Por quê? Porque eles têm que virar como eles têm que virar vigilantes do WhatsApp, porque o aluno manda mensagem meia-noite e tem que responder, porque senão você vai desmotivar esse aluno, tudo. E aí, uma vez eu estava conversando, justamente também com uma escola aqui próxima, como é que faz? Eu tenho que responder o aluno e tudo. Aí é justamente isso. Se o aluno, o coordenador, o professor, o diretor, a bibliotecária, todo mundo ali entende o seu papel, o aluno não vai mandar mensagem meia-noite. O aluno não vai. Ele sabe o horário. E quando você coloca todo esse papel dentro todas essas ações devidamente discriminadas no projeto político-pedagógico da escola, eu acho que boa parte desses problemas são resolvidos. E isso mas é um desafio. É um desafio porque nós não estamos acostumados com isso. Nós professores estamos acostumados a ficar lá na frente e os alunos virados para a gente e a gente transmitindo conhecimento para eles e torcendo para que eles desse conhecimento eles consigam captar alguma coisa. E quando a gente coloca eles no centro do processo e a gente passa a ser só o mediador ali do processo de ensino-aprendizagem, só dizendo, olha, você está saindo demais, olha, agora é a hora disso. É complicado. Então, esses são os que eu considero os maiores desafios mesmo. Muito bem colocado aí, Janete, e também acho que é oportuno a citação aí de 3 autores que você colocou, que os professores possam pesquisar e aprofundar mais sobre esses conhecimentos com base nesses autores que são aí, eu diria, autoridades sobre o tema. Você nos coloca, a partir dessas leituras, que o ensino híbrido ele tem uma transformação ou uma construção estrutural. Vai desde o planejamento da escola como um todo, ao comportamento dos seus atores, até chegar, por que não dizer, também numa estrutura física da escola que passa a se reconstruir, favorecendo o ensino híbrido. Então, é toda uma transformação estrutural em todos os laços e todas as áreas da escola. Muitas vezes, as práticas do professor, elas não são socializadas com a comunidade escolar. O aluno não entende, a própria família não entende, são os primeiros a resistir à mudança porque eles não compreenderam o processo. Então, convidar toda a comunidade escolar para essa conversa, esclarecer, deixar
também é bem pontuado o papel de cada agente, é algo muito importante que você nos traz aqui e eu reforço também essa informação. Mas, considerando uma escola onde o ensino híbrido começou a ser trabalhado, digamos que a gestão, a coordenação, os agentes e todos estão agora cientes de que a escola adota o ensino híbrido, como o professor pode trazer isso para a sua prática em sala de aula? A gente já viu que não é só a aula, mas como ele pode, através das suas práticas, adotar ensino híbrido? Bom, é bem interessante. Eu vou responder essa pergunta com dois modelos que são classificados, né, que a gente classifica o ensino híbrido. Um é o modelo disruptivo e o outro é o modelo sustentado. No modelo disruptivo, é esse que envolve toda a comunidade da escola. Você pode trabalhar, por exemplo, com teatro, e nesse teatro você envolver temas ligados à filosofia, sociologia, ciência, matemática e tudo, e português, é claro, ali tudo, né? Um livro que você propõe para ler, e aí a gente tem oficina de leitura, que boa parte das escolas tem adotado bastante, clube de ciência. Eu sou apaixonada, minha área, né? Eu sou apaixonada pela ideia do clube de ciência, e hoje a gente tem vários e vários programas nacionais que têm a ver com o Clube da Ciência. O coral, o teatro, esses são modelos disruptivos que estão lá dentro do ensino híbrido e envolvem toda a comunidade escolar. Eu acho interessantíssimo esses modelos de ensino híbrido. E os modelos sustentados, esses modelos sustentados já são mais intimistas, já são o professor com sua turma, ou a disciplina com as turmas, as séries com a turma, e nesse o professor pode estabelecer missões, pode estabelecer, aí nisso, no modelo sustentado, você pode trabalhar o professor pode trabalhar com aqui no modelo sustentado fica mais fácil a personalização do ensino, e aí o professor pode estabelecer uma missão para os seus alunos, eu gosto da palavra missão, né? Mas aí vamos colocar ali, o professor pode botar uma lista de exercícios, um livro para o aluno ler e aquela coisa. Então, esses são os modelos, são exemplos que você pode trabalhar de modelos, né, que você tem. E aí, Cleverson, que eu sei que o nosso tempo está acabando, esse livro aqui, que são dos autores que eu sigo, né? E aí são vários artigos, né, que tem compilados aqui por esses três autores. Nesse livro aqui, Ensino Híbrido, ele coloca esses modelos, né? Modelos de ensino híbrido com recursos online e offline, e traz, inclusive, que é o que a maioria dos professores gostam, como que você transforma uma aula bem direitinho, o planejamento, e aí você consegue tranquilamente passar. Depois, Cleverson, eu posso te passar o PDF dele, que já tem, tá? E aí você compartilhar aí com os nossos colegas professores, e vale uma leitura. Um outro livro que eu indico é o Sala de Aula Investida, até aqui atrás. Esse Sala de Aula Investida é um livro muito interessante. Essa Sala de Aula Investida, ele já transforma esse nosso papel enquanto professor e aluno. Esse aqui você consegue dar uma personalização no ensino para cada aluno muito mais interessante e sem lhe sobrecarregar muito, né, enquanto professores. Tem outras bibliografias, né, que tem uma coleção muito interessante que é Desafios da Educação. São vários livros, e aí ele coloca, tem
as metodologias ativas, tem a sala de aula inovadora, tem a aprendizagem investida, que tem a ver com a sala de aula investida. São livros excelentes que eu super recomendo a leitura. Muito bom, Janete, receber essas indicações. E o ensino híbrido, como a sala de aula invertida que você tocou agora, de fato precisa ser realmente uma mudança de estratégia, de método da escola como um todo. A gente até percebe algumas críticas por base da comunidade escolar, que não entende a sala de aula invertida, porque também não foi explicado para ela como funciona. Então, é importante trazer esses atores para o debate. E é muito importante essa sua indicação da literatura, porque como professor, os professores, a gente sabe, os professores adoram essas indicações de que caminho eles devem seguir. Não porque eles estão atrelados a esses caminhos prontos, mas porque dá uma certa margem de segurança quando você vê alguém que operacionalizou ou apresenta uma trilha a ser seguida. Então, as suas indicações foram excelentes. Como a gente já está com o tempo aqui, já dentro do nosso do proposto, né, para que essa conversa sempre seja uma conversa muito mais convidativa ao aprofundamento, e a Janete fez as indicações. Agora a gente passa para a parte final. Peço à Janete que deixe uma mensagem aos educadores, professores e professoras que estão nos assistindo, nos ouvindo, e possa fazer as suas considerações finais também. Bom, acho que as minhas considerações aí eu vou utilizar uma frase de um educador português, que é muito interessante, né? Ele contribui bastante com o ensino aqui, principalmente lá em Santa Catarina, que é o Antônio Novoa. O Antônio Novoa, eu assisti uma palestra dele e eu fiquei extremamente encantada. E ele iniciou a palestra dizendo que educar é um ato humano. Então, só precisa disso, só precisa de humanos. E aí, ele iniciou a palestra falando isso, e aí eu quero deixar sempre essa reflexão para as pessoas. E aí ele disse que quando a gente vê um quadro, uma pintura, um quadro, uma obra de arte, uma pintura, a gente não fica perguntando, aí eu estou vendo seu quadro aí atrás, viu, Cleverson? A gente não fica perguntando qual foi o pincel que o pintor usou, qual foi a marca da tinta que ele utilizou. Por quê? Porque só interessa a gente visualizar a obra. Então, eu assisti essa palestra, gente, bem no início da pandemia. Eu estava angustiada. Como é que eu vou usar as ferramentas tecnológicas? Como é que eu não sei ainda aparecer muito bem na câmera e tudo. E o Antônio Novo, um senhor, que eu acho que ele tem mais de 70 anos, ele deu a palestra toda sentada aqui, mais ou menos parecida com isso que a gente está fazendo, sem utilizar nenhum slide ali, só conversando, e transmitiu muito conhecimento. E eu fiquei imaginando, olha a obra que ele nos trouxe, olha a obra que ele nos trouxe. Então, colegas professores, é isso. Não se preocupe. As ferramentas tecnológicas, principalmente, são só ferramentas. O importante é a obra que você quer transmitir, o conhecimento que você quer transmitir, e é isso que fica para quem olha, E aí, do mesmo jeito que eu olhei para o Novo e fiquei encantada, né, com a obra ali de conhecimento que eu aprendi com ele, é isso que eu também espero que vocês possam fazer com os seus alunos. Era essa mensagem que eu queria deixar. Então, muito obrigado, Janete. Nossa gratidão à sua generosidade em sempre colaborar com os momentos e os processos formativos de professores. Parabéns pelo trabalho que desenvolve com tanto amor à educação, e é isso que a gente precisa, né? De humanos e humanos com afeto para fazer a educação fluir, seja qual método a gente adote. Obrigado pela mensagem, obrigado pela oportunidade, e eu convido vocês aí que nos assistiu a nos acompanhar, a continuar esses debates, essas conversas na nossa formação e posteriormente também em outros momentos, aprofundando sempre o conhecimento que não se esgota. Um grande abraço e até a próxima.